A paz do Senhor, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma lição desse trimestre, do nosso terceiro trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical aqui no Campo Infernal Velho. E hoje, a lição de número 6 vai falar Jesus, o pão da vida. Glória a Deus. Vamos orar? Amado Jesus, eu te louvo, te agradeço, Senhor, pela tua bondade, Senhor, pela tão gloriosa salvação que a cada um de nós tem concedido. Obrigado, Pai, por todo o livramento, por todas as bênçãos e pelo privilégio de estar aqui nesse momento compartilhando mais um pouco da tua santa e gloriosa palavra. Nos ajude e nos abençoe, que o teu nome seja glorificado em tudo. Amém. Vamos lá. E a lição de hoje se encontra no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 6, versículos do 47 ao 59. A Bíblia diz: porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 33. Glória a Deus. Nós vemos que Jesus, ele sempre se utilizava de coisas simples, de coisas do dia a dia, para que aquele povo entendessem a sua mensagem de salvação. E hoje ele vem aqui falando que ele é o pão da vida. Glória a Deus. Como é maravilhoso, a palavra de Deus. Jesus é simples. E ele falava de uma forma simples para que aquele povo entendesse. E para que nós entendamos sobre a lição de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o pão, esse alimento que é mundialmente conhecido, Eu acho que não tem lugar neste mundo que as pessoas não se alimentem do pão. Glória a Deus. E para os judeus o pão era um alimento do dia a dia, Não podia faltar o pão, e eu creio que até hoje faz parte da alimentação deles. É um alimento importante que sempre estava presente na alimentação daquele povo. E Jesus, ele se comparou ao pão. Por quê? Porque assim como o nosso corpo necessita do pão diário, do alimento, nós precisamos de quê? Do alimento espiritual. Foi isso que ele quis trazer para esse povo, e é o que nós vamos estudar hoje, certo? Então vamos iniciar. A lição começa assim: Jesus estava cumprindo a sua missão. Dia após dia ele fazia milagres, curava doentes e principalmente ensinava as pessoas sobre o Pai. Ele era um mestre diferente. Enquanto os demais ensinavam nas sinagogas apenas aos sábados, Jesus ministrava em desertos, em um barco, na praia ou ainda no vale, ao pé de uma montanha, além das sinagogas. Então Jesus, ele é um mestre, ele foi e sempre será um mestre diferente. Por quê? Porque não tinha lugar. Ele aproveitava cada oportunidade para falar do seu amor, do reino de Deus, para todo aquele que chegasse próximo a ele, a todo aquele que necessitasse. Ele não era como aqueles que só falavam, só ensinavam nas sinagogas, e tinha o dia de sábado, que era o dia que todos se encontravam ali para aprender a palavra de Deus. Não, todos os dias Jesus ensinava. E não tinha local apropriado, não. Era em qualquer local. Era no deserto, Era nos vales, era em um barquinho, era na beira da praia, em qualquer lugar onde tivesse um ouvinte querendo ouvir ali a sua mensagem de salvação, ele estava disponível para ensinar. Glória a Jesus. Em certa ocasião, enquanto ensinava a multidão, o dia foi entardecendo e Jesus preocupou-se com a alimentação de toda aquela gente. Falando com seus discípulos, eles não viam solução. Afinal, encontraram apenas um jovem portando um cesto com 5 pães e 2 peixes.
Jesus, ele não só se preocupava espiritualmente com aquelas pessoas, mas também materialmente. A preocupação dele era tanto física como espiritual. E nessa ocasião ali tinha uma multidão ouvindo a sua palavra, e eu creio que o tempo se passando ali era tão maravilhoso de ouvir Jesus que as pessoas não queriam ir para suas casas, preferiam ficar ali, né, ouvindo Jesus falar. E aconteceu que aqui nessa ocasião foi entardecendo e Jesus se preocupou de alimentar toda aquela multidão. Mas como, né? Como seria possível alimentar uma multidão, ainda mais que naquele tempo não era tão fácil de se encontrar alimentos como hoje, né? Porque onde eles viviam era cercado por desertos, então não era fácil, não era próximo, e ainda que fosse, teria que ter uma condição boa para comprar alimento para aquela multidão que estava ali aos pés de Jesus. E os discípulos não tiveram solução, não viam solução para alimentar tão grande multidão. Mas encontraram ali, no meio daquele povo, um jovem, um moço, que tinha o quê? 5 pães e 2 peixes. O que seria aquilo tão pouco, né? Para uma grande multidão, glória a Jesus. Mas foi o suficiente, foi o necessário que Jesus precisou para alimentar todo aquele povo. Agora que interessante, né? Aquele jovem, aquele moço ali no meio da multidão, qual a intenção dele de levar aqueles 5 pãezinhos e 2 peixinhos? Será que ele pensou assim, não pode ser que eu demore voltar e vai servir de um lanchinho, né? Enquanto eu estou ali ouvindo aos pés do Senhor. Ninguém sabe, né? Mas que serviu para um grande milagre naquele momento. Deus se utilizou daquilo que aquele moço tinha para operar um grande milagre para aquela multidão. Glória a Deus. E em posse desses alimentos, Jesus ordenou aos discípulos orientarem a multidão. E logo depois de agradecer ao Pai, liberou o pequeno lanche para a distribuição. Pouco a pouco, a cada parte do pão, todas as pessoas foram alimentadas. Glória a Jesus. Imagine você, 5 pãezinhos e 2 peixes apenas para alimentar uma tão grande e numerosa multidão. Ao final, eles perceberam um grande milagre. Jesus multiplicou os pães e os peixes, visto que uma pequena quantidade alimentou mais de 5.000 homens, assim está escrito na palavra de Deus, além de mulheres e crianças. A Bíblia vai dizer que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Glória a Jesus. A multidão ficou tão impactada com o poder de Jesus em prover o pão, em suprir a fome, que se mobilizou para o proclamarem rei. Mas este não era o plano de Deus. Jesus, quando veio a este mundo, não foi para ser proclamado rei deste mundo. Ele disse, o meu reino não é daqui. Então esse não era o plano de Deus. Glória a Jesus. Mas ele fazia milagres e maravilhas para que as pessoas crescem nele. E também porque ele se preocupava não só com o espiritual, mas com o físico, com o material das pessoas. Glória a Deus. Aí aqui o segundo tópico vai dizer Moisés e o pão do céu. E logo depois que Jesus alimentou aquela multidão, ele se afastou um pouquinho para orar e pediu que os seus discípulos atravessassem, né, fossem para o outro lado do mar da Galileia. E ele foi sozinho orar, glória a Jesus. E em meio àquela travessia, olha só o que aconteceu. Um grande temporal se levantou, glória a Jesus, uma grande tempestade. E Jesus foi ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. Aleluia, glória a Jesus. Mais um milagre extraordinário que o ser humano não pode, não tem como realizar, só mesmo Jesus, né? Então Jesus, ele foi ao encontro dos seus discípulos ali, em meio àquela tempestade, andando sobre as águas. E ele falou assim, não temas,
sou eu. E ele fez com que toda aquela tempestade, aquele mar se acalmasse e tudo se tornasse em bonança. Glória a Jesus. Ele entrou no barco e foi para o outro lado com seus discípulos. E quando chegou lá, olha só o que aconteceu, gente. Quando Jesus estava lá em Cafarnaum, de repente eles foram surpreendidos. Os discípulos de Jesus foram surpreendidos, porque aquela multidão lá, que ele tinha deixado lá do outro lado, que ele tinha alimentado com aqueles pães e aqueles peixes, já estavam se aproximando de Jesus ali. Glória a Jesus. Eles foram ao encontro de Jesus novamente. Mas Jesus, que conhece o coração, o íntimo do ser humano, ele sabia que aquela multidão foi ao encontro dele não por causa das suas palavras de salvação, mas sim pelo pão que eles comeram. Glória a Deus. E aqui a lição vai dizer, Jesus bem sabia que eles o procuravam por causa do pão multiplicado e não por acreditarem em suas palavras. Aquele povo conhecia a história dos seus antepassados e lembravam que Deus, por 40 anos, alimentou o povo com pão vindo do céu todos os dias. Glória a Deus. E por isso eles quiseram proclamar Jesus Cristo como um rei. Por quê? Porque eles estavam vendo ali agora que ele poderia resolver a situação daquele povo. Por quê? Porque naquele tempo, devido às constantes cobranças de imposto, muitos viviam na miséria, passando necessidade. Então eles queriam proclamar Jesus rei por conta disso, né? E lembrando do que os seus antepassados também contavam, que o quê? Que Deus tinha alimentado aquele povo, né? No deserto por 40 anos. Glória a Jesus. Não faltou vestes, não faltou o pão, não faltou a água, mas ainda assim aquele povo murmurou contra Deus. Meu Jesus Cristo, como é difícil o ser humano, né? E não é assim com a gente também, não é verdade? Às vezes a gente tem tudo, mas a gente vai pensar em alguma coisa que a gente não tem para poder reclamar. E até mesmo a gente tendo aquilo dali, a gente ainda vai murmurar, vai reclamar, né? Isso é murmuração. Isso não agrada a Deus. E foi o que aquele povo fez lá no deserto, né? Aquele povo começou a murmurar. Mesmo Deus cuidando, provendo ali todas as necessidades daquele povo, eles murmuraram contra Deus. E olha só o que foi que aconteceu. Vocês podem conferir no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 4, quando o Senhor falou assim: o Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. Glória a Jesus. E assim Deus fez. Todas as manhãs o acampamento hebreu era coberto por um pão especial, que tinha cor branca e gosto de bolo de mel. E o povo chamou esse pão de maná. Então, embora aquele povo tinha toda a provisão, tinha todo o cuidado do Deus Todo-Poderoso, né, que acompanhava eles ali dia a dia, eles ainda murmuraram contra o Senhor. E o Senhor fez cair pão do céu todas as manhãs. Aquele povo ali colhia, né, em um cesto o alimento diário, porque Deus ordenou que eles não pegassem o suficiente para aquele dia e para outro dia. Não, era só para aquele dia, porque se eles guardassem para o outro dia, aquele alimento ficaria ruim. Então, todos os dias, o Senhor fazia descer pão do céu, e aquele povo ali se alimentava. Glória a Jesus. Aí Jesus falou que ele é o quê? Vocês lembram? O pão da vida. Glória a Deus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Aquele povo lá no deserto se alimentou de quê? Do maná, né? O maná era o pão que o Senhor, que Deus mandava do céu. Mas Jesus, ele falou que ele é o pão vivo. Glória a Jesus, que desceu do céu.
Os judeus sabiam que todo o sustento vem das mãos de Deus. Eles plantavam, mas reconheciam que só Deus poderia mandar chuva para brotar a semente. Eles viam os campos, mas sabiam que Deus precisava proteger a terra contra as pragas que poderiam destruir as colheitas. Eles iam pescar, mas sabiam que a bênção de Deus era primordial para as redes voltarem cheias. Então quer dizer o quê? Que aquele povo, eles reconheciam o poder, né, e a provisão de Deus, que eles faziam, né, a parte deles, mas que tudo era conforme a vontade de Deus, que tudo dependia da vontade de Deus, né? Eles plantavam, mas sabia que eles reconheciam o quê? Que Deus teria que mandar chuva para fazer a semente brotar, que tudo na nossa vida é o primordial. Tudo nós dependemos de Deus para tudo, ainda que façamos a nossa parte, mas sempre devemos reconhecer que tudo depende da vontade de Deus. E quando Jesus multiplicou os pães e alimentou toda a multidão, ele estava em um lugar deserto. Era impossível para o povo não lembrar do milagre da provisão do pão na época de Moisés, né? Como está escrito lá em Êxodo. Era impossível não maravilhar-se diante de um homem que tinha o poder de acabar com a fome. Por isso, lembrando mais uma vez que eles queriam proclamar Jesus rei. Por quê? Porque eles viam em Jesus um rei que poderia acabar com a fome e a miséria daquele povo. Mas Jesus, quando veio a esse mundo, Deus não enviou ele com esse propósito, mas foi com um propósito além do nosso entendimento, né? Glória a Jesus. Assim como a mulher samaritana desejava água, essa multidão desejava pão. Glória a Jesus. E Jesus, percebendo que suas necessidades espirituais eram maiores que as necessidades físicas, começou a ensinar. Então, o que era que Jesus queria ensinar aquele povo? Que tem coisas passageiras e tem coisas eternas. E que nós devemos priorizar aquilo que é eterno. Glória a Deus. É necessário que saibamos dar prioridade o que é mais importante. O povo estava preocupado com o pão material, que saciava a fome temporariamente, enquanto Jesus queria alimentá-los com uma palavra espiritual, que sustentaria suas vidas perpetuamente. Então Jesus, o pão vivo que desceu do céu, ele queria alimentar o quê? Aquele povo espiritualmente. Embora ele fizesse o milagre da multiplicação, saciasse a fome física do povo, mas a prioridade, o maior objetivo, a preocupação de Jesus era alimentar aquele povo espiritualmente, que era a maior necessidade daquele povo. A vontade de Deus é que as pessoas creiam em Jesus, né? Antigamente, nos tempos de Jesus, os hebreus dedicavam-se a agradar a Deus pelo comportamento, costumes e sacrifícios. Mas agora, Deus não queria mais daquela forma. Ele queria o quê? A vontade de Deus era simples, era que cada pessoa cresce no Filho de Deus e vivesse conforme essa fé. Então, o propósito de Deus, o propósito de Jesus Cristo era que todos aqueles crescem nele, né? Não vivessem mais de sacrifícios, como era a prática deles, mas que vivessem agora pela fé nele. Glória a Jesus. Aí foi quando ele declarou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E os hebreus, eles só viram essa palavra assim, eu sou, na revelação que Moisés teve, né? Quando Deus se revelou ali para Moisés, dizendo: Moisés, eu sou o que sou. Então eles reconheceram ali em Jesus a grandeza, né? Por quê? Por causa dessa palavra, quando ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Quando Jesus afirmou claramente, fez essa declaração, e todos os que ouviam entenderam que ele afirmava ser o enviado de Deus para a vida dos
homens. Então eles começavam a compreender agora, né? Que ele seria o que? O enviado de Deus para a vida de todo aquele que nele cresce. E o povo ainda pediu um milagre. Olha só, não é diferente daquele povo do deserto, né? Que apesar de toda a provisão de Deus, ainda murmuraram. Aqui o povo viu o milagre da multiplicação e ainda pediu outro sinal a Jesus Cristo, né? Eles pediram o quê? Um milagre com uma provisão diária de pão na época de Moisés. Jesus negou tal pedido, afirmando que o maior sinal era a sua vinda a esse mundo. E completou: mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Embora eles estivessem vendo ali Jesus, né, aquele que estava curando, libertando pessoas, né, de lepras, de enfermidades que era incurável a visão humana, né, fazendo milagres e maravilhas. Eles ali ainda tinham dúvida, não criam que ele era o Messias e ainda pediam um sinal. Glória a Deus. O pão a que Jesus se referia é a sua própria vida, que seria entregue à morte para dar a vida a todo aquele que nele está, que está em comunhão com ele. Seus discípulos deveriam lembrar disso toda vez que se reunissem em memória de Cristo, que é o que nós fazemos, né? Todos os meses nós participamos de quê? Da Santa Ceia do Senhor, em memória de Cristo, porque assim ele pediu, né? Quando partimos o pão e tomamos daquele cálice, daquele vinho, nós estamos trazendo à memória o sacrifício de Jesus Cristo, né? Glória a Jesus. E aqui, para finalizar, diz assim: quem crê tem a vida eterna. Jesus concluiu sua ministração com palavras simbólicas, assim como fez com o mestre da lei Nicodemos e com a mulher samaritana junto ao poço. Nós vimos nas lições passadas, né, que Jesus sempre usava uma linguagem simbólica. Quando ele falou para aquele homem ali, Nicodemos, que era necessário ele nascer de novo, ele estava ali usando uma simbologia, porque nenhum homem vai voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo. Ele estava falando ali espiritualmente, né? Ele estava usando uma linguagem simbólica para falar do novo nascimento, de uma nova vida. E também quando ele se apresentou ali para a mulher samaritana, dizendo que ele seria uma fonte de água que jorrava para a vida eterna, né? Ele estava falando de si próprio, né? Ele se utilizava assim de coisas do dia a dia para que as pessoas entendessem, compreendessem a sua mensagem. E nessa mensagem não é diferente. Ele falou aqui do pão. Por quê? Porque o pão era um alimento diário daquele povo. Assim como de nós hoje, né? Não tem, como eu falei, não tem assim, eu acho que não tem um país no mundo que não se alimente do pão. Então é um alimento que está presente na mesa de toda a família. É algo essencial para a vida, é um alimento necessário para aquele povo, tinha uma grande importância. Só se sentava à mesa para comer do pão quem tinha comunhão. Olha só que interessante, né? É como hoje, quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, nós temos que estar o quê? Em comunhão. Glória a Jesus. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão a vida. Então, aqui Jesus também está falando uma simbologia. Não é que a gente vai comer agora a carne, né? Literalmente falando, nem o sangue, mas o pão e o vinho. Ele estava falando ali da sua morte, que ele seria entregue, né? Ia morrer no nosso lugar para que nós tivéssemos livre acesso agora à presença de Deus, tivéssemos novamente aproximação, comunhão com Deus, mas que para isso nós teremos que fazer parte do quê? Dessa mesa, dessa comunhão, né? Comer do seu pão e tomar do seu cálice. Glória a Jesus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu nele.
Jesus estava usando uma metáfora do dia a dia, como comer o pão, para ilustrar a completa e perfeita comunhão, glória a Jesus, que deve haver entre a pessoa que entrega a sua vida a Ele. Em outras palavras, é preciso ter uma aliança, uma comunhão completa e perfeita com Cristo, para ganhar a bênção da vida eterna, glória a Deus, como eu falei aqui. Então, para a gente participar comer deste pão, nós temos que estar o quê? Em comunhão com Cristo, para receber a vida eterna, sermos participantes da vida eterna. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer deste pão nunca morrerá. Jesus falou. Mas ele falou, quando se diz assim, nunca morrerá, não é que aquele que come desse pão, ele não vai morrer. Vai morrer fisicamente, o nosso corpo. Mas ele está falando aqui espiritualmente, que é a segunda morte. Aquele que come desse pão e toma desse cálice, ele não vai passar pela segunda morte. Glória a Jesus. E para finalizar, aqui eu quero deixar algumas referências para vocês, que é bom que vocês, sempre quando estiverem assistindo a videoaula ou uma pregação, o que vocês estiverem ouvindo da palavra de Deus, tenha sempre em mãos a Bíblia, a palavra de Deus, para você conferir, né? Se está tudo de acordo com a palavra de Deus, se o que a pessoa está falando está de acordo com a palavra de Deus, certo? E aqui vou dar algumas referências que a lição traz de comparações que Jesus ele sempre se utilizava, que ele falou que ele é o pão, né? Que está escrito em João, capítulo 6, versículo 33, você pode conferir lá. Ele diz também que ele é a água, que está escrito em João, capítulo 7, versículos do 37 ao 39. Ele diz que é a luz, glória a Deus. Está escrito em João, capítulo 8, versículo 12. Sal, Mateus, capítulo 5, versículo 13. Ele diz que é a porta, glória a Jesus. E está escrito em João, capítulo 10, versículo 9. Ele também falou que é o caminho, glória a Jesus, que está escrito em João, capítulo 14, versículo 6. Jesus ainda falou que ele é a videira, que está escrito em João, capítulo 15, versículos do 1 ao 5. E também Jesus se comparou à semente de trigo, que está escrito em João, capítulo 12, versículos 23 e 24. Então, por que Jesus ele se comparava, ele dizia, né, que era o pão, a água, a luz? Porque tudo isso fazia parte do dia a dia daquele povo, como faz parte também do nosso dia a dia. Então, isso mostra que tudo isso aqui é essencial para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E Jesus não é diferente, ele é essencial, ele tem que ser a prioridade da nossa vida espiritual. Como ele ensinou aquele povo que nós devemos saber e dar prioridade àquilo que é mais importante, nós devemos sim, assim como nós temos aquela preocupação de alimentar o nosso corpo direitinho, para que funcione bem o nosso organismo, né? O nosso físico, também devemos nos preocupar com a nossa vida espiritual, glória a Jesus, que vai o quê? Para a eternidade. Não esse corpo aqui, mas se formos arrebatados, a Bíblia diz que ele vai ser o quê? Transformado, glória a Jesus. Então, que venhamos dar também essa importância, né? Assim como o pão, que ele se comparou aqui na lição de hoje, que ele é o pão da vida, né? Que é o alimento essencial para o corpo físico, ele é o pão espiritual que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu para nos dar a vida eterna. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana abençoada na sua presença. Não perca a oportunidade de ler a palavra de Deus. Tire um momentinho todos os dias, né? Faça aquele devocional como o nosso pastor sempre nos tem ensinado,
Não perca esse privilégio e que o Senhor continue te abençoando em nome de Jesus. Amém.